5 emissoras de TV receberam mais de 30 milhões de reais para veicular a campanha que comemora os 100 dias do governo Lula, sintetizada no slogan "O Brasil está de volta". Em apenas 2 dias, foram exibidos 55 comerciais, totalizando 40 minutos de propaganda estatal. Na quinta posição, a Rede TV recebeu R$ 854 mil. No quarto lugar, a Band foi contemplada com mais de 3 milhões e meio de reais. Na terceira colocação, vem a Record TV com mais de 6 milhões e meio de reais. Na segunda posição está o SBT com 9 milhões e 800 mil. E o ranking é liderado pela Globo, que embolsou mais de 11 milhões e 500 mil reais. A reportagem sobre esse assunto você confere no site da Revista Oeste e você vai ver por que as peças publicadas pelo governo ignoram o Brasil real. Abra o Kawai para assistir a mais vídeos deste criador. A gente vê claramente, né, quando um governo ele é dado ao gasto, à gastança. Veja os comerciais aí para divulgar. Divulgar o que do governo? Se não tem programa de governo sendo executado, se a gente não está vendo obras sendo colocadas em prática, se a gente não está vendo, só está vendo gastos. Por que gastar com emissoras de televisão? Por que gastar fortunas para mostrar o comercial de um governo que não está existindo? Se fosse pelo menos para mostrar a dificuldade que o governo está tendo, se fosse para mostrar que não está governando, que não está produzindo nada, mas para enganar a população, para tentar enganar as pessoas, mostrando que tem alguma coisa, né? Mostrando que tem algum trabalho sendo feito, falando que o Brasil está de volta aqui, de volta à gastança, né? Porque a gente só vê aí um governo que está procurando gastar mais do que o que arrecada, não está gerando uma oportunidade para as pessoas produzir, não está dando oportunidade para o empreendedor, não está atraindo o investidor, o empreendedor. Então, o que esse governo tem para mostrar? Qual é o programa que ele tem para mostrar que ele precisou gastar para fazer campanha nas emissoras de TV, na mídia, né, falando que o Brasil está de volta? Isso é mais um meio de gastar o dinheiro público, né, divulgando um governo vazio, um governo vago, e dando dinheiro para essas emissoras, né, para que assim essas emissoras se mantenham ao seu lado ali, falando bem desse governo. Porque um governo que faz alguma coisa não precisa divulgar, porque as pessoas percebem, elas veem, né, as pessoas que são naquela localidade, naquele estado onde foi feito aquelas obras, aqueles benefícios, como as pontes que foram feitas no governo passado. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente tem cada pessoa ali com o celular na mão que filma aquilo ali, mostra. E muitas pessoas, através dos grupos, das redes sociais, elas ficam sabendo que está sendo feita alguma coisa. Agora, por que a gente não está vendo nenhuma obra sendo feita no país, não está vendo nada sendo melhorado? Por quê? Porque não está sendo feito. Por isso que as pessoas não mostram. Porque tem muitas pessoas querendo apoiar esse governo aí, que gostaria de ter alguma coisa para mostrar de bom, mas não tem, por isso eles não mostram. Então, não precisa o governo gastar dinheiro para mostrar programa de governo, comerciais, para mostrar que o governo está fazendo alguma coisa, mesmo se ele estivesse fazendo, como era no caso no governo passado, no Pátria Amada Brasil. A gente tinha um governo que estava infraestruturando o país, tá? A gente estava vendo pontes, a gente estava vendo finalização ali de trechos da obra da integração do São Francisco, a gente estava vendo muitas coisas sendo feitas, e aquelas pessoas que estão ali com o celular na mão filmavam e mostravam para as outras pessoas. A gente via que era algo real, era um fato ali, que realmente o governo estava gastando com o nosso país. E mesmo também foi durante a pandemia, então a gente percebeu que o governo sustentou ali a população com aqueles programas provisórios ali, programas de emergência, e o governo foi presente na hora também de ajudar, né, a segurar os empregos de muitas pessoas, criando programa como o Pronamp, que ajudou as empresas a manter os seus empregados, não demitir aqueles empregados, para que quando passasse a pandemia eles voltassem a trabalhar 100% lá para a empresa. Então as pessoas ficaram em casa recebendo ali, o governo criou um programa que manteve esses empregos. Então o governo fez muitas coisas e as pessoas viam
então não precisava divulgar, porque, na verdade, era um governo que onde as pessoas que se elegeram naquele governo, elas se elegeram também dessa forma, sem muitos gastos públicos, né, sem muitos gastos na campanha para se eleger. Ele divulgou seu trabalho, suas propostas, através das redes sociais, da internet, que é o que as pessoas utilizam hoje em dia, que é mais barato, não precisa o governo estar gastando tanto. Aliás, não deveria existir aquele fundo lá, o fundo dado para as campanhas políticas, o fundão eleitoral, não deveria existir. Então, foi uma das coisas que no governo anterior ele é criado, ele é modificado, esse fundão eleitoral é modificado esse ano, junto com o orçamento, para que, né, no ano que vem, na próxima campanha, coloque em prática. E aí, em 2021, 2022, teve aí um aumento por parte das pessoas, dos partidos, que elaboraram um aumento, que criaram um aumento aí nesse fundão eleitoral, mas eu acho que não deveria existir, porque hoje em dia é muito fácil de perceber quem realmente tem um programa ali para apresentar e que é viável, que é bom e que pode trazer algum resultado para o nosso país. As pessoas estão cada vez mais entendendo de política e elas capazes de perceber que aquele programa é bom, que aquele candidato que está propondo aquela proposta realmente está com a intenção de fazer e que muitas vezes ele já fez. Então, a gente confia, né? A gente não precisa de um governo que gaste fortunas para fazer sua campanha, para mostrar aquilo que ele quer mostrar, aquilo que ele sabe fazer, que ele quer fazer para o nosso país. Apenas ele mostra ali da forma mais simples, sem gastar, e aí foi assim que foi feita a campanha eleitoral do governo que se tornou presidente no governo na gestão passada. Pois era um governo da diminuição dos gastos públicos, da despesa do governo, era um governo que mirava, que procurava minimizar os gastos, que procurava diminuir os gastos públicos, que reduzia impostos, que reduzia o número de funcionários, que enxugava as empresas do governo, as máquinas, empresas que às vezes precisam de 1.000 funcionários, e em outros governos aí colocava 5.000 funcionários. Então tem que reduzir, tem que ter apenas aquelas pessoas necessárias e não criar aqueles cargos ali, cargos muitas vezes artificiais, apenas para dar emprego para as pessoas, apenas, e aí essas pessoas trabalhando, se concentrando num único lugar ali, aumentando o custo de produção, por exemplo, gerando os preços altos naquela empresa do governo, e às vezes é mais fácil de haver corrupção, pois tem mais pessoas trabalhando ali, mais pessoas mexendo, e nem sempre por isso vai ter uma boa administração e bons resultados. Então aquela empresa ela tem que ser cuidada apenas por a quantidade necessária de pessoas que precisa para ela funcionar. E aí as pessoas que não tiverem lá vão trabalhar em outra área, em outro lugar. O que o governo precisa é criar programa, apresentar programa para gerar oportunidade para outras pessoas empreenderem em outras áreas, para diversificar o setor de demanda por mão de obra, que aí as outras pessoas vão ter o emprego e não querer colocar todo mundo para trabalhar ali apenas para justificar, apenas para retribuir o favor, retribuir o apoio daquele eleitor, daquela pessoa ali, dando algo em troca ali, apenas para manter aquele eleitor, aquele apoiador sempre do seu lado. Não é para isso, a gente precisa produzir para que o nosso país tenha oportunidade, tenha uma produção maior e assim os preços baixos, e precisa de oportunidade para todo mundo e não escolhendo aqueles que votaram em mim, aqueles que me apoiaram, então eu dou um emprego em troca. Aquele que votou em mim, eu vou dar material para a reforma de sua casa. Isso é corrupção que muitos eleitores fazem, né, por aí. As pessoas, os eleitores, muitos estão praticando essa corrupção nas campanhas políticas, estão acostumados com isso, e muitos parlamentares, muitos candidatos, eles gostam disso e querem a manutenção de tudo isso. Enquanto as pessoas não se conscientizar e procurar mudar, elas não vão sobressair dessa dependência, desse jogo sujo, dessa corrupção que acontece entre o eleitor, entre o apoiador e o parlamentar que quer se manter sempre no poder. Isso é corrupção, isso é o toma lá da cá.
E aí quem perde é a população, pois se alguém entrou lá num cargo numa prefeitura, ali em algum lugar, porque negociou o seu voto, negociou o seu apoio, muitas vezes ele não tem nem a qualificação para exercer aquela função. E aí quem vai perder é a comunidade ali, que não vai ter um serviço de qualidade, pois não foi alguém que entrou lá através da prática, através da sua capacidade, através de prestar um concurso para mostrar sua capacidade, mas foi através de um acordo que foi feito ali é, por trás, né, que foi feito ali é, nos bastidores dali daquela administração. Mas é isso que faz os políticos que são eleitos e que não estão nem aí com dinheiro público. É isso, é gastos e mais gastos, gastando apenas para manter ali, se manter no poder, para manter ali consigo aqueles apoios que ele precisa para na próxima eleição ele ter aqueles apoios. E é isso que faz um governo procurando divulgar aquilo que muitas vezes não fez de bom, pagando para a mídia mostrar muitas coisas que muitas vezes ele nem fez, né? E aí preocupado mais com isso do que realmente com praticar aquela obra, do que construir alguma coisa em benefício da população. E às vezes valoriza mais aquilo que é artificial, aquilo que não é prioridade, mas aquilo que vai cativar um número maior da população, né? Às vezes ele toma uma medida mais populista que vai beneficiar, que vai atrair muitas pessoas, mas nem sempre vai, porque vai atrair muitas pessoas, aquela obra que ele vai gastar, investir, aquilo que ele vai decidir fazer, que vai tomar como prioridade, muitas vezes vai atrair e muitas pessoas vão achar bonitinho e bom, mas não vai trazer os efeitos, os benefícios, né, da necessidade da população, muitas vezes. Mas esses caras querem mostrar que está fazendo, gastar, convencendo as pessoas. Se eles puderem comprar a mente das pessoas, comprar as pessoas para o seu lado ali, é o que eles buscam fazer. E é por isso que esse governo está gastando muito aí com essas propagandas nesses canais de televisão. Pode ver que é um governo que gasta, mas ele gasta com interesse, né? Ele fala, não, o Brasil precisa ajudar a Argentina, precisa ajudar a Venezuela, precisa ajudar os mais pobres, mas é com interesse. Precisa ajudar, talvez, para depois governar, para depois dar opinião nesses países, para poder depois comandar esses países, para depois ser visto como um líder que cuidou deles ali e para ter o favor deles de volta. Então, se fosse gastando, vamos investir na Argentina, vamos emprestar dinheiro para a Venezuela, para que assim a gente faça um acordo com eles, para que eles produzam gasolina e vendam mais barata. Então, o brasileiro aqui vai ter uma concorrência aí de uma gasolina que vai vir da Venezuela. Essa gasolina vai chegar aqui ao custo de R$1, R$2, vai ser bom para a população brasileira. Se for fazer um negócio que seja bom para ambos, para negociar, para se dar bem as duas partes, mas se for apenas para ajudar, apenas para ser visto como um amigo, apenas o administrador que está lá no governo e a população não se beneficiar, nem a de lá, nem a daqui, então não tem muito, não está surtindo, não está gerando o resultado esperado, porque quem precisa é a população, quem precisa de alguma coisa é a população e não a avaliação de um governo e nem a reputação de um líder. Mas o pensamento de um cara que é dado a ditador, a querer ditar todas as regras, quantas televisão você vai ter em casa, para onde vai a herança quando os seus pais morrerem, não fica para você, vai para o governo. Até a ideia de a Crimeia deve ser devolvida para a Rússia, né? Porque a Rússia é poderosa, então se colocando dos lados mais poderosos, se acovardando e já sem ser chamado, já metendo a cara e dando sua opinião, né, no mundo, nas coisas, né, querendo se juntar ao lado dos poderosos, apenas protegendo o seu lado ali. Então esse tipo de pessoa a gente sabe que ele é covarde, né, que é uma pessoa que não decide com base nas necessidades reais, mas com base naquilo que vai gerar um bom resultado para ele mais na frente. E apenas para ele só pensa em si. E aí é por isso que tem todos esses gastos aí com essa campanha, mostrando nas redes de canal de televisão, tentando convencer as pessoas de que o governo está
está bem, de que está cuidando, de que tem algo sendo feito, de que o Brasil está de volta. De volta de onde, né? Porque muitas coisas que tinha sido colocado em prática aí, esse governo ele está cancelando, ele está modificando, e não está criando novas coisas para substituir, e muitas vezes ele está apenas mudando o nome de alguns programas, né? Então, é um governo que quer fazer tudo do jeito dele, que não consulta a população, né? Que não quer saber muito da opinião da população em geral. Coisa que esses ditadores comunistas fazem, né, nos seus países. Então, quer desarmar a população, é a favor do gasto excessivo, dane-se, né? Se a gente ficar devendo, tudo bem, se a gente entrar em dívida, tudo bem, se a gente gastar para salvar ali aquele setor, tudo bem, e aí salva um setor, mas aí vai destruir o outro, e aí é suicida, porque o que esse governo tem feito, as ações que ele tem tomado é nesse sentido. Um governo não é feito só de economia, um governo não é feito só da área social, nem só do segmento da educação, nem só é de todos os setores funcionando bem, para que assim o país se desenvolva. E aí, se você é excessivo no social, você é socialista, mas aí você destrói as outras áreas, você dificulta as outras áreas, uma área depende da outra. E aí, de onde é que vai vir a sustentação para o social, se não é do fiscal, do econômico, se não é da produção? Então, você tem que saber contrabalancear isso aí, e saber contrabalancear isso aí permitir que aquelas pessoas que é capaz de fazer isso façam, e não querer ditar todas as regras, querer dizer quem é que eu vou colocar lá, eu vou colocar esse cara aqui porque é meu amigo, mesmo que ele não saiba cuidar daquela área, mas eu vou colocar ele porque eu confio nele. Então, tem que deixar as pessoas entrar lá pela capacidade, né, prestar um concurso, provar de alguma forma que ele é capaz de fazer aquilo, né? Tem que ser uma pessoa técnica para poder ocupar aquele cargo, aquela área, independente dele ser amigo ou não. E aí, o governo não é feito por amigos, por troca de favores. O governo é feito por pessoas que entram lá, cada um para cuidar de sua área, em troca de um salário, como um trabalho qualquer normal na sociedade. E aí as pessoas que entram lá, é bom que eles entrem pela escolha da população. A população achou que aquele cara é mais capaz, então colocou ele lá. E não por pessoas ditando quem é que vai colocar, quem é que vai ser o presidente da Petrobras, quem vai ser o presidente do Banco do Brasil, do Banco Central, disso, daquilo. Eu acho que as pessoas têm que concorrer por aquela vaga, porque aí o melhor vai ocupar a cadeira e a gente vai ter os melhores resultados. É isso que faz o setor privado, né? O setor privado ele cuida muito melhor, por quê? Porque não foi alguém que colocou alguém lá dentro, foi alguém que, através da sua capacidade, chegou naquele cargo. E aí, por isso, ele administra bem e a gente tem os melhores resultados. Já o setor público, já os países que são totalmente públicos, né, os países comunistas, socialistas, principalmente os comunistas, eles têm uma administração péssima e uma administração que não muda, que a gente não muda de 4 em 4 anos, que a gente não muda através do voto, que a gente não muda dando a nossa opinião como população, mas que é alguém que indica, né, alguém quando está lá que sai, deixa o seu amiguinho no lugar, e a população vivendo na miséria. Tem sido assim nos países onde a gente observou, né, onde foi colocado em prática o socialismo, o comunismo.